Olá, tudo bem com vocês? Hoje, dia 105, nós vamos ler o primeiro livro de Crônicas, capítulo 7 ao 9. Vou continuar lendo aqueles nomezinhos que eu gaguejo, que eu tropeço, que eu engasgo, que eu tuço. Então, vocês, por favor, me perdoem, tá? Nós vamos ler o capítulo 7, os descendentes de Isacar, Benjamim, Manassés, Efraim e Aser. Capítulo 8, os descendentes de Benjamim. No capítulo 9, dos habitantes de Jerusalém depois do cativeiro. Vocês clicarem em gostei? Se inscreveram? Então tá bom. Bom, capítulo 7. Descendentes de Issacar. Os filhos de Issacar foram Tola, Puá, Jazube e Sinrom, 4 ao todo. Os filhos de Tola, Uzi, Refaías, Jeriel, Jamai, Ibição e Samuel, chefes das suas famílias. Descendentes de Tola, homens valentes nas suas gerações, cujo número nos dias de Davi foi de 22.700. O filho de Uzi, Israías, e os filhos de Israías, Micael, Obadias, Joel e Isias, 5 ao todo, todos eles chefe. Tinham nas suas gerações, segundo as suas famílias, em tropas de guerra 36.000 homens, pois tinham muitas mulheres e filhos. Seus irmãos em todas as famílias de Issacar, homens valentes, foram 87.000, todos registrados pelas suas genealogias. Os descendentes de Benjamim. Os filhos de Benjamim, Bela, Bequer, Gediael, 3 ao todo. Os filhos de Bela, Esbom, Uzi, Uziel, Jerimote e Iri, 5 ao todo. Chefes das suas famílias, homens valentes, foram 22.034, registrados pelas suas genealogias. Os filhos de Bequer, Zemira, Joás, Eliezer, Elioenai, Onri, Jerimote, Abias, Anatote e Alemete, todos os filhos de Bequer. O número deles, registrados pelas suas genealogias, segundo as suas gerações, chefes das suas famílias, homens valentes, 20.200. Os filhos de Gediael, Bilã, e os filhos de Bilã, Jeus, Benjamim, Eude, Kenaana, Zetã, Tarsis e Aissaar. Todos esses, filhos de Gediael, foram chefes das suas famílias, homens valentes, 17.200, capazes de sair à guerra. Supim e Upim eram filhos de Ir, Euzim, filhos de Aer. Os filhos de Naphtali, Jaziel, Guni, Jezer e Salum, filhos de Bila. Descendentes de Manassés. O filho de Manassés, Asiel, de sua concubina Síria, que também deu à luz a Maquir, pai de Ligeade, Maquir tomou a irmã de Upim e Supim por mulher. O nome dela era Maaca. O nome do irmão de Maquir era Zelofeade, o qual teve só filhas. Maaca, mulher de Maquir, teve um filho, a quem chamou Pérez. Irmão deste foi Séres. Os filhos de Pérez foram Ulão e Requém. O filho de Lão, Bedã. Tais foram os filhos de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés. Sua irmã, Amolequete, deu à luz a Isode, Abiezer e Amacla. Foram os filhos de Semida, Aiã, Siquém, Lico e Anião, os descendentes de Efraim. Era filho de Efraim Sutela, de quem foi filho Bared, de quem foi filho Taate, de quem foi filho Eleada, de quem foi filho Taate, de quem foi filho Zabade, de quem foi filho Sutela, e ainda Ézer e Eliade, mortos pelos homens de Gate, naturais da terra, pois eles desceram para roubar o gado destes. Pelo que por muitos dias o chorou Efraim, seu pai, cujos irmãos vieram para o consolar. Depois coabitou com sua mulher, e ela concebeu e teve um filho, a quem ele chamou Berias, porque as coisas iam mal na sua casa. Sua filha Será, que edificou a Bet-Oron, a de baixo e a de cima, como também a Uzem Será. O filho de Berias foi Refa, de quem foi filho Ezefe, de quem foi filho Tela, de quem foi filho Taã, e de quem foi filho Ladã, de quem foi filho Amiúde, de quem foi filho Elisama, de quem foi filho Num, de quem foi filho Josué. A possessão e a habitação deles foram Betel e suas aldeias ao oriente, Naarã, e ao ocidente Gézer e suas aldeias, Siquém e suas aldeias, até Aia e suas aldeias. Do lado dos filhos de Manassés, Bet-Seã e suas aldeias, Taanac e suas aldeias, Megiddo e suas aldeias, Dor e suas aldeias. Nessas habitaram os filhos de José, filhos de Israel.
Os filhos de Aser. Os filhos de Aser, Imna, Isva, Isvi e Berias, e Sera, irmã deles. Os filhos de Berias, Eber e Malquiel. Este foi o pai de Bisravite. Eber gerou a Jaflete, a Somer, a Otão e a Suã, irmã deles. Os filhos de Jaflete, Pazaque, Bimal e Asvate. Esses foram os filhos de Jaflete. Os filhos de Semer, Aí, Roga, Jeubá e Arã. Os filhos de seu irmão Elém, Zofa, Imna, Celes e Amal. Os filhos de Zofa, Sua, Arnéfer, Sual, Beri e Inra, Bezer, Ode, Sama, Silza, Itrã e Beera. Os filhos de Jéter, Jefoné, Pispa e Ara. Os filhos de Ula, Ara, Aniel e Rísia. Todos esses foram os filhos de Azer, chefe das famílias, escolhidos homens valentes, chefes de príncipes registrados nas suas genealogias para o serviço na guerra. Seu número foi 26.000 homens. Capítulo 8. Descendentes de Benjamim. Benjamim gerou a Bela, seu primogênito, a Asbel, o segundo, a Aará, o terceiro, a Noá, o quarto, e a Rafa, o quinto. Bela teve estes filhos: Adar, Gera, Abiúde, Abizua, Naamã, Aoá, Gera, Setufá e Urão. Esses foram os filhos de Eude, que foram chefes das famílias dos moradores de Geba e transportados para o exílio a Manaate. Naamã, Aías e Gera, esses os transportou e gerou a Uzá e a Aiude. Saaraim, depois de ter repudiado suas mulheres Uzim e Baara, gerou nos campos de Moabe, de Ores, sua mulher, a Jobabe, a Zíbia, a Messa, a Malcã, a Jeús, a Saquias e a Mirna. Foram estes os seus filhos, chefes das famílias. Uzim gerou a Abitube e a Elpaal. Os filhos de Elpaal foram Eber, Mizã, Semede. Este edificou a Ono e a Lode e suas aldeias. Berias e Sema foram cabeças das famílias dos moradores de Aijalon, que afugentaram os moradores de Gate. Aiô, Sazaque, Jeremote, Zebadias, Arade, Éder, Micael, Ispa e Joá foram filhos de Berias. Zebadias, Mesulom, Isque, Eber, Ismerai, Islias, Jobabe, filhos de Elpaal. Jaquim, Zicre, Zabde, Elienai, Ziletai, Eliel, Adaías, Beraías, Sinrate, filhos de Simei, Ispã, Eber, Eliel, Abidom, Zicre, Anã, Ananias, Elão, Antotias, Ifidéas, Penuel, filhos de Sazaque, Sanzerrai, Searias, Atalias, Jaaresias, Elias, Zicre, filhos de Jeroão. Estes foram chefes das famílias segundo as suas gerações e habitaram em Jerusalém. Em Gibeão habitou o pai de Gibeão, cuja mulher se chamava Maaca, e também seu filho primogênito, Abidom, e ainda Zur, Quis, Baal, Nadab, Gedor, Aiô e Zequer. Micloque gerou a Simeia. Esses habitaram em Jerusalém com seus irmãos, bem defronte deles. Ner gerou a Quis e Quis gerou a Saul. Saul gerou a Jonas, a Malquizua, a Abinadab e a Esbaal. Filho de Jonatas foi Meribe Baal, e Meribe Baal gerou a Mica. Os filhos de Mica foram Pitom, Meleque, Tareia e Acás. Acás gerou a Jeoada, Jeoada gerou a Elimete, a Asmavete e a Zinri. E Zinri gerou a Moza. Moza gerou a Bineá, de quem foi filho Rafa, de quem foi filho Eleasa, de quem foi filho Azel. Teve Azel 6 filhos, cujos nomes foram Asricão, Bocru, Ismael, Searias, Obadias e Anã. Todos esses foram os filhos de Azel. Os filhos de Ezeque, seu irmão, foram Ulão, seu primogênito, Jeús, o segundo, Elifelete, o terceiro. Os filhos de Ulão foram homens valentes, flecheiros, e tiveram muitos filhos e netos, 150. Todos esses foram dos filhos de Benjamim. Capítulo 9. Habitantes de Jerusalém depois do cativeiro.
todo Israel foi registrado por genealogias, inscrito no livro dos reis de Israel, e Judá foi levado para o exílio à Babilônia por causa da sua transgressão. Os primeiros habitadores que de novo vieram morar nas suas próprias possessões e nas suas cidades foram os israelitas, os sacerdotes, os levitas e os servos do templo. Porém, alguns dos filhos de Judá, dos filhos de Benjamim e dos filhos de Efraim e Manassés habitaram em Jerusalém. Utai, filho de Amiúde, filho de Onri, filho de Inri, filho de Bani, dos filhos de Pérez, filho de Judá, dos Silonitas, Asaías, o primogênito, e seus filhos, dos filhos de Zerá, Jeruel e seus irmãos, 690 ao todo, dos filhos de Benjamim, Salu, filho de Mesulão, filho de Odavias, filho de Asenuá, e Binéias, filho de Jeroão, e Elá, filho de Uzi, filho de Micre, e Mesulão, filho de Cefatias, filho de Reuel, filho de Ibnijas, e seus irmãos, segundo as suas gerações, 956 ao todo. Todos estes homens foram cabeças de famílias nas casas das suas famílias. Dos sacerdotes, Gedaías, Joiaribe, Jaquim, Azarias, filho de Ilquias, filho de Mesulão, filho de Zadok, filho de Meraiote, filho de Aitube, príncipe da casa de Deus, Adaías, filho de Jeroão, filho de Pazur, filho de Malquias, Emazai, filho de Adiel, filho de filho de Adiel, filho de Jazera, filho de Mesulão, filho de Mesilemite, filho de Imer, como também seus irmãos, cabeças das suas famílias, 1760 ao todo, homens capazes para a obra do ministério na casa de Deus. Dos levitas, Semaías, filho de Assub, filho de Asricão, filho de Asabias, dos filhos de Merari, Baquebacar, Eres, Galau e Matanias, filho de Mica, filho de Zicre, filho de Asaf. Obadias, filho de Semaías, filho de Galau, filho de Gedutum, Berequias, filho de Asa, filho de Eucana, morador das aldeias de Netofatitas. Os porteiros, Salum, Acube, Talmão e Aimã, e os irmãos deles, Salum era o chefe. Estavam até agora de guarda à porta do rei, do lado do oriente. Tais foram os porteiros dos arraiais dos filhos de Zevi. Salum, filho de Coré, filho de Ebiasaf, filho de Corá, e seus irmãos da casa de seu pai, os coreitas, estavam encarregados da obra do ministério, eram guardas das portas do tabernáculo. E seus pais tinham sido encarregados do arraial do Senhor e eram guardas da entrada. Finéias, filho de Eleazar, os regia nesse tempo e o Senhor era com ele. Zacarias, filho de Meselemias, era o porteiro de entrada da tenda da congregação. Todos estes, escolhidos para guardas das portas, foram 212. Esses foram registrados pelas suas genealogias nas suas respectivas aldeias, e Davi e Samuel, o vidente, os constituíram cada um no seu cargo. Guardavam, pois, eles e seus filhos as portas da casa do Senhor, na casa da tenda. Os porteiros estavam aos 4 ventos, ao oriente, ao ocidente, ao norte e ao sul. Seus irmãos que habitavam nas suas aldeias tinham de vir de tempo em tempo para servir com eles durante 7 dias, porque havia sempre naquele ofício 4 porteiros principais que eram levitas e tinham ao seu cargo as câmaras e os tesouros da casa de Deus. Estavam alojados à roda da casa de Deus, porque a vigilância lhes estava encarregada e tinham o dever de abrir todas as manhãs. Alguns deles estavam encarregados dos utensílios do ministério, porque esses eram contados quando eram trazidos e quando eram tirados. Outros havia que estavam encarregados dos móveis e de todos os objetos do santuário, como também da flor de farinha, do vinho, do azeite, do incenso e da especiaria. Alguns dos filhos dos sacerdotes confeccionavam as especiarias. Matitias, dentre os levitas, o primogênito de Salum, o coreíta, tinha o cargo do que se fazia em assadeiras. Outros de seus irmãos, dos filhos dos coatitas, tinham o encargo de preparar os pães da proposição para todos os sábados. Quanto aos cantores, cabeças das famílias entre os levitas, estavam alojados nas câmaras do templo e eram isentos de outros serviços, porque de dia e de noite estavam ocupados no seu mister.
Estes foram cabeça das famílias entre os levitas, chefes de suas gerações, e habitavam em Jerusalém. Em Gibeão habitou Jeiel, pai de Gibeão, cuja mulher se chamava Maaca, e também seu filho primogênito, Abidom, e ainda Zur, Quis, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Aiô, Zacarias e Miclote. Miclote gerou a Simeia. Esses habitavam em Jerusalém com seus irmãos bem de fronte deles. Ner gerou a Quis, e Quis gerou a Saul. Saul gerou a Jonatas, a Malquizua, a Abinadab e a Esbaal. Filho de Jonatas foi Meribe Baal, e Meribe Baal gerou a Mica. Os filhos de Mica foram Pitom, Meleque e Tareia. Acás gerou a Jaerá, e Jaerá gerou a Alemete, e a Asmavete, e a Zinri, e Zinri gerou a Moza. Moza gerou a Bineá, de quem foi filho Refaías, de quem foi filho Eleasa, e de quem foi filho Azel. Teve Azel 6 filhos, cujos nomes foram Asricão, Bocru, Ismael, Searias, Obadias, Anã. Todos esses foram os filhos de Azel. Gente, encerramos por hoje. Mas amanhã tem mais, tá? Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês. Até amanhã. Beijos, beijos.